Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Liderando. Programa esse especial. Hoje vamos abordar o tema decoração. Para isso, eu vim até um espaço muito aconchegante, de muito bom gosto, a convite da minha amiga Fernanda Mascarenhas. Ela que é design de interiores e estamos falando da Sorelle. Isso mesmo, esse espaço bem diferenciado. E para isso eu quero aqui, desde já, agradecer pelo convite de vir até a tua loja, essa loja que é feita com muito carinho, de muito bom gosto, e também, desde já, agradecer pela tua participação em nosso programa. Então seja muito bem-vinda, Fernanda Mascarenhas. Obrigada, Rui. Me sinto honrada pelo convite. Muito obrigada. Ok. Então vamos abordar um tema, decoração. Eu sei que decoração faz parte aí da vida de todos nós, mas para você chegar a desenvolver esse trabalho, você teve que fazer aí um curso, esse curso Design de Interiores. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse curso para a tua vida e para quem pretende também se formar como designer, quais seriam as dicas que você poderia estar passando agora e também falando como uma profissional da área. Eu fiz um curso de design de interiores na Universidade Federal de Goiás, foram 4 anos, e nos 2 primeiros anos eram matérias comuns, porque o curso era de artes visuais, né? E aí eu escolhi fazer a habilitação em design de interiores. E as matérias são mais focadas, né, na área de decoração. E eu gostei muito, era uma profissão, ainda continua sendo uma profissão nova, e na época, quando eu fiz o vestibular, eu nem sabia o que era, né? E eu me identifiquei muito com as matérias, com o curso, né, que oferecia. Tem muito campo, né? Hoje todas as pessoas precisam de um profissional, seja para qualquer atividade, qualquer ramo que for fazer, né, precisa de uma orientação. E o profissional de design de interiores é uma área que é muito vasta, é muito ampla. Então, a gente pode estar trabalhando desde o início da obra, né, até quando já está tudo pronto e a gente vai só decorar, dar uma harmonia para o ambiente, né? Então, ela é muito ampla. Tendo em vista que a nossa região é uma região que está crescendo bastante e vem também crescendo, alinhado a isso, a procura pelo profissional em designer. Então, temos aqui hoje em nossa região uma quantidade diferenciada de profissionais para atender a essa demanda. Então, profissionais de design de interiores ainda somos poucos. Mas tem muito mercado ainda, é uma profissão nova, que as pessoas estão cada vez mais estudando, identificando, né, esse curso e aprimorando. Né? E eu percebo, assim, a decisão das pessoas procurarem um profissional, porque você percebe, assim, na fachada dos comércios, nas casas, né? E até interiores também, quando você vai num ambiente e você gosta muito, você procura saber quem foi que fez. Então, isso termina incentivando também as pessoas a procurarem um profissional e a terem isso nas suas casas, no seu comércio, né? Porque vê a grande diferença de um ambiente projetado, com harmonia, do que um ambiente sem planejamento também, né? Perfeito. Além dessa profissão de design de interiores, você também tem um talento imenso aí para artes, né? Então, como surgiu a arte na tua vida e como você desenvolveu esse talento em habilidade e também o quanto você usa dentro da tua profissão, a arte? Olha, eu acho que desde quando eu nasci, eu senti que eu amava muito tudo envolvido à arte, né? E eu sempre tive habilidade para desenhar, para observar, né? E colocar isso no papel. Eu lembro que eu passava tardes desenhando, observava o ambiente e tentava reproduzir, né? E era um hobby, era o que eu gostava. Quando eu fui crescendo, a minha mãe me colocou num curso de pintura, e aí eu fui aprimorando. Tive um professor maravilhoso e uma escola que incentivava também a arte. E
Eu lembro que no primeiro dia de aula, quando eu fui nessa escola, tinha uma sala de artes. Então aquilo ali foi como se eu estivesse numa fábrica de chocolate. Incrível, assim, eu amei, foi uma experiência muito boa, eu senti um incentivo muito grande da escola e das pessoas em minha volta. Quando eu fui escolher o curso, né, do vestibular, eu até fiquei em dúvida se eu faria artes plásticas ou design. Só que, como eu estava entre arquitetura e artes plásticas, eu achei mais adequado o design, que é bem esse meio termo, né? Dá para explorar bastante a habilidade que você desenvolveu em artes, né? Então, Isso. falando em artes, a arte de decorar, e aí como é que você pode estar explicando, até para quem está assistindo agora, decorar é simplesmente colocar objetos em um determinado ambiente, ou tem que ter um estudo, tem que ter a questão do gosto, a pessoa tem que se conhecer um pouco também para poder explorar quais são os seus gostos e transformar isso através da arte de decorar em seu ambiente. Como é que você poderia estar passando isso para as pessoas? Então, a primeira coisa que a gente faz é usar um pouquinho dos dons artísticos para traçar, né, para fazer os primeiros traços, né? Isso me ajuda muito porque eu não fico somente no computador, na parte muito técnica, eu deixo a criação livre, né, através dos traços. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o cliente, né? Perfeito. Cada cliente tem um perfil, cada um tem as suas necessidades, né? Então, cada projeto é um mundo novo, né? E a gente termina entrando no ambiente das pessoas com muito carinho, né? Para que cada local, cada ambiente seja o melhor possível, né? E hoje a gente tem muitos programas que nos auxiliam até para as pessoas terem uma noção real de como vai ficar, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender desenhos, prefere a visão mesmo de uma imagem, né? De uma reprodução. Então isso facilita muito. Mas assim, quanto mais as pessoas sabem o que quer, melhor o projeto. Que legal. Então eu vejo que é uma junção aí de conhecimento técnico, que aí é por parte do profissional, a habilidade da arte, que aí você traz também, mas também a questão do autoconhecimento, tanto seu como profissional, mas também por parte da pessoa que está com você, ou seja, a cliente que te procura, e você consegue identificar esses pontos e transformar isso em um projeto. É mais ou menos isso. Isso, então, com certeza. E no fim, o resultado é aquele resultado que o cliente tanto busca. Então há um pouco de coach também aí. Sim. Eu vejo que é um pouco aí da questão da busca das respostas que você, como profissional, tanto deseja obter para ter sucesso naquilo que você vai até expor para o teu cliente. E os resultados têm sido maravilhosos. Sim, com certeza. O primeiro contato que eu tenho com os clientes, eu só escuto, né? Perfeito. E tento identificar tudo, até o que ele não fala, né? Perfeito. Porque é importante, às vezes as pessoas não se sentem tão seguras em falar algumas coisas Mas comigo. eles expressam, né? Isso, e a gente consegue identificar. Essa expressão é bem importante porque ele está diante de uma cor, de um objeto que ele gosta, e o corpo ele reage automaticamente. Que bom que você faz essa leitura. Então, assim, realmente, não só na tua área, mas em todas as áreas, precisamos de profissionais que tenham esse cuidado de levar o seu conhecimento técnico, mas também ter a sensibilidade de ouvir as pessoas, mas não só de ouvir através daquilo que as pessoas expressam por palavras, mas também pelos gestos, pela postura. O corpo reage demais, então você pode, sim, como profissional, identificar aquilo que o cliente ele quer naquele momento. Então, parabéns, Fernanda. Fico muito feliz em saber que você desenvolve também esse trabalho. E assim, esse contato com o teu cliente, ele geralmente é um contato onde precisa muito dessa comunicação, comunicação que eu falo positiva. Então, o fato de escutar bastante, isso te dá a possibilidade de entregar aquilo que ele está buscando.
Isso. No início, quando eu me formei, eu entrei no mercado, né, com escritório, e assim, eu tinha uma ideia da faculdade, uma coisa assim mais técnica, né? Então, eu entregava o projeto todo detalhado, bonitinho, entregava para o cliente e ele executava. E esse foi o meu primeiro projeto, ficou maravilhoso. Até hoje, depois de 6 anos, as pessoas ainda vão e elogiam, né? Mas eu percebi que os próximos eu deveria acompanhar, né? Excelente. Porque faz toda a diferença. O cliente se sente mais apoiado nas escolhas, as coisas não ficam tão engessadas, né? É comum ter indecisão, ficar em dúvida nas coisas, e a gente tem que estar sempre disponível para poder orientar, né? Porque o projeto ele não pode ser tão engessado, as coisas podem ser substituídas por outras parecidas, né? O importante é a gente sempre lidar com alguns pontos bem específicos da decoração, né? Que é, por exemplo, simetria, proporção, elemento dominante. São pontos que a gente utiliza e aí o projeto não fica engessado e tem mil e uma possibilidade. Vamos falar de elementos dominantes no próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo, mas antes disso eu quero falar para você que o programa Liderando tem um apoio da PJ Autopeças, do site InforTV, da Cristales, do Táxi Guincho Porto, Original Burger e do Instituto Mesquita Coach. Então, já voltamos com mais Liderando. Então, estamos de volta com mais Liderando e hoje eu estou fazendo um programa muito especial porque saí do estúdio do programa Liderando e vim aqui visitar uma loja, a loja Sorelli, que é da minha amiga Fernanda Mascarenhas, profissional bem renomada aqui na nossa região. E eu fico muito grato por estar aqui também, Fernanda, compartilhando desse momento com todos os telespectadores. Eu que agradeço. Ok. Então, falamos de elementos dominantes, mas eu quero te fazer uma pergunta. Para quem está em casa assistindo agora, ou no trabalho também, eu sei que empresários acompanham o programa Liderando, e que quer fazer uma decoração, mas uma decoração de forma mais assertiva, mas não tem o auxílio do profissional do design de interiores. Então, o que é que você poderia passar como orientação básica mesmo, para que a pessoa venha estar sendo assertivo nesse momento? Uhum. Uma das coisas importantes, assim, dica que eu dou, né, inicialmente, é a pessoa listar o que ela precisa, o que ela quer, o que ela gosta, né? Às vezes as pessoas não param para pensar o que querem daquele ambiente, né? Elas só pensam nele pronto. Então é importante fazer essa reflexão, né, inicial, para saber tudo o que você precisa naquele ambiente, né? Então essa é a primeira coisa, uma autoanálise, né, do espaço, das necessidades, porque aí em diante a gente vai pensando na praticidade, na ergonomia, né? Sim. E quando as pessoas, antes de irem comprar, fazer as suas escolhas, é preciso que elas façam a análise de similares, que eu chamo, né? Que ela olha a revista, né? Hoje a gente tem meios que nos ajudam muito, né? Que é a internet, né? Você acessa lá rápido, pode até procurar por nomes bem específicos e você encontra, né? Então essas imagens você vai selecionando e você vai até identificando alguns elementos que você gosta muito, né? Porque tem pessoas que têm isso bem definido, tem outras que não. E aí ela vai descobrindo quando vê as imagens. Então é importante sempre salvar essas imagens, né? Falar, eu quero uma mesa dessa, eu quero parecida, né? E aí comprar uma trena. Sempre é bom ter uma trena. Sempre é bom ter uma trena, porque a gente não pode comprar um sofá enorme para uma parede pequena, para um ambiente pequeno. Então, é muito simples, né? Custa tão barato e faz uma diferença muito grande nas escolhas, né? Então, tamanho de sofá, poltronas, quadros, isso tudo influencia no ambiente. Dependendo para qual venha a ser a finalidade do ambiente, é necessário que tenha as medidas certinhas. Isso, com certeza. Porque, assim, o profissional, muitas vezes,
bate o olho e vê que dá certo. Mas a pessoa que está iniciando, né, que não tem esse olhar, tem que medir. E a gente mesmo mede, né? Porque às vezes engana pelo espaço, né? Às vezes você vai numa loja e o espaço é totalmente diferente do espaço que você tem. Na loja cabe tudo e quando você chega em casa não cabe metade. Então é importante o uso da trena para você ver o que realmente cabe no espaço. Perfeito. Tá? Falou de objetos, de elementos, mas também tem outros pontos importantes dentro da decoração, a iluminação, isso, as cores que vão ser utilizadas. Isso em relação a dicas, o que é que você pode ajudar? Bom, um ambiente é muito importante que tenha iluminação natural, né? Porque a iluminação natural é confortável, a gente gosta e tudo. Mas se o ambiente não tiver iluminação natural, a gente pode reproduzir isso com a iluminação artificial, né? Através das luzes brancas e da luz mais quente, que é mais confortável, né? Tem 2 tipos de iluminação. A iluminação que ela é indireta, que ela está iluminando o ambiente por completo, e tem a iluminação decorativa, que é a iluminação que você quer destacar um quadro, um papel de parede, algum objeto que você gosta, uma planta. Então, com esses 2 tipos de iluminação, o ambiente fica bem adequado, né? A gente só não pode exagerar nos detalhes, né? Detalhes são detalhes. É igual quando você vai escolher qualquer coisa na decoração, você tem que ter esse cuidado, né? De escolher uma peça, por exemplo, que ela tem muitos elementos decorativos, a gente tem que ter o cuidado com relação ao peso visual mesmo, né? Ao equilíbrio, de cuidar com as outras escolhas, que tenha um elemento dominante, né? E que os outros sejam apenas complemento. Perfeito. Né? As pessoas ainda têm uma crença limitante em relação a cores. Eu vou usar cores que combinam uma com a outra em relação a preto com branco. Isso é quebrado no meio de vocês, profissionais de interiores, onde vocês trazem cores vivas para ambientes e que eu vejo que fica de muito bom gosto. Então, quais são as cores que vocês utilizam geralmente? Assim, claro que dependendo do ambiente, mas cores como vermelhos, amarela. Então, são cores que vocês estão trabalhando constantemente. Isso. Então, a gente pode utilizar qualquer cor, desde que seja com cuidado, né? Porque, por exemplo, o amarelo, ele é vivo, é uma cor viva. Então, a gente tem que ter cuidado para não colocar uma outra cor viva próxima dele. Perfeito. Né? Porque a gente não... o nosso olhar fica confuso, fica desconfortável. Né? Então, às vezes, a gente olha e não identifica que é por conta daquilo. A gente olha e não gosta. Né? Então, assim, é importante usar a cor porque a cor alegra o ambiente. Né? Mas a gente tem que usar com cuidado. Existem técnicas, né, que a gente utiliza, que pode ser com cor, que pode ser com estampa, né, pode ser alguma peça muito diferente, mas que ela seja o centro das atenções e que a gente não utilize mais nenhum outro centro das atenções, né? Perfeito. Então não tem problema nenhum a gente utilizar cores, né? Então a gente tem um exemplo aqui de muita cor aqui com a gente, né? Se a gente colocar uma tela dessas cores no ambiente, a gente pode explorar outros tons parecidos com esse em outros elementos. Perfeito. Né? A gente pode, por exemplo, colocar um vaso vermelho no outro canto da sala, almofadas azuis no outro canto da sala, mas que sejam alguns pontos específicos que como se fizesse uma relação, né, com essa tela. E aí você tem um ambiente em harmonia. Exato. A gente vai estar sempre fazendo essa combinação, essa releitura, perfeito, né, de estar puxando sempre os tons de uma coisa com a outra. Isso pode ser com estampas também, né? Quando começou a moda de misturar estampas, né? O patchwork chamou muita atenção.
mas a gente pode usar as estampas diferentes, mas o importante é que a estampa tenha a mesma cor em comum, tem uma cor em comum. Né? Não tem nenhum problema a gente usar uma estampa listrada e uma outra de poá, que são as bolinhas. Então, a gente pode estar fazendo essa relação com a cor. Sempre a relação que pode ser ou com a cor, ou com a padronagem, né? Hoje a gente tem tapetes geométricos que está super em alta. A geometria do tapete podemos estar utilizando nas almofadas, no papel de parede, sempre fazendo essa relação. Perfeito. Você que é uma profissional renomada aqui em nossa região, claro, mas nem sempre foi assim, Fernanda. Eu gosto muito de explorar essa questão do início da carreira. E aí você falou de um projeto que te chamou a atenção, mas eu queria que você compartilhasse também das facilidades e das dificuldades que teve bem no início da tua carreira. E assim, até para quem está querendo entrar nessa profissão ou para quem está estudando um curso nessa magnitude, o que é que você poderia estar trazendo aí como experiência, ou seja, como vivência mesmo, e compartilhando com todos eles? Bom, quando eu comecei, primeiro que eu era muito jovem e nesse ramo de decoração as pessoas acreditavam que quem mexia com decoração eram mulheres mais velhas, né, senhoras já, porque aprendiam isso ao longo da vida. Perfeito. Não existia um curso específico para isso. Então eu já lidei com um certo tipo de rejeição pelo fato das pessoas acharem que eu não tinha estudo para isso, né? Então, assim, no início, quando eu abri o escritório, eu só tinha a minha monografia para mostrar para as pessoas, que tinha sido com muito suor para ter conquistado. Então, eu levava, deixava no meu escritório, e se alguém perguntasse, o que você já fez? Eu mostrava o que eu já tinha feito. Era o seu grande projeto, no então? Que era o meu grande projeto para eu conseguir o meu diploma. Perfeito. Né? Então, assim, eu só precisei mostrar para o meu primeiro cliente. Né? Como a cidade é pequena, as pessoas falavam umas para as outras, né, sobre o meu trabalho. E, assim, o que eu vejo muitas pessoas que estão começando é achar que vai sair da faculdade, vai ter um escritório maravilhoso, vai ser muito requisitado, vai ganhar muito dinheiro. E não é bem assim, né? A gente começa aos poucos, a gente precisa mostrar o nosso trabalho e conseguir uma oportunidade, e aí em diante a gente. E você consegue falou uma mostrar. coisa que é muito importante para início de qualquer carreira: o acompanhamento dos teus clientes. Eu creio que isso foi um grande diferencial também, que é um grande diferencial também. Então, mas passamos dicas aí, você passou dicas para aquelas pessoas que ainda não têm um auxílio de um profissional, mas para aquelas que querem ter um auxílio de um profissional, tem um desejo, porque não está conseguindo criar, ou seja, decorar só. Então, e as pessoas acabam se esbarrando em algo voltado à parte financeira. Decorar é caro demais. Ter um profissional na área de decoração é muito caro. Mas é um investimento que vale a pena, porque o resultado sai dentro daquilo que ele pensa. Mas para essas pessoas, o que é que você pode falar em relação a projetos? Existem projetos com ideais para todo tipo de ambiente, então, e para todo tipo de bolso também. Isso mesmo. A gente atua desde a parte de construção, né? Quando o cliente já está com a planta, a gente atua na escolha de revestimentos, nos pontos de tomada, iluminação, gesso e escolha das luminárias, né? Então, assim, pode ser desde o início mesmo da construção até depois que já tiver tudo pronto, né? A gente atua de acordo com a preferência do cliente. Muitas vezes, o cliente, depois de montar, está tudo pronto, do jeito que ele conseguiu fazer, ele nos chama, né, para dar um toque final. De ver, dar uma olhada, ver o que você acha, e a gente faz algumas adaptações. E isso seria um serviço, né, bem menor do que aquele de começar junto com a construção. Então, existem várias possibilidades, é um serviço que atende à necessidade do cliente. Então, E cabe
todos os bolsos. Sim. Perfeito. Com certeza. Excelente. Eu vou chamar um intervalo, já voltamos a bater esse papo, tá muito legal, mas eu quero lembrar você que o nosso programa tem um apoio da PJ Autopeças, do Original Burger, da Cristales, do site Infor TV, do Espaço Fortiori, do Táxi Guicho Porto e do Instituto Mesquita Coach. Fica ligado, o programa Liderando volta já já. Então, estamos de volta com mais Liderando e hoje viemos fazer uma visita à Sorelle, a Fernanda Mascarenhas, design de interiores. Estamos batendo aquele papo legal, mas me fala um pouco, Fernanda, sobre as simetrias, ou seja, qual a melhor forma de trabalhar a parte da simetria em um ambiente? Bom, a simetria, se a gente observar, né, o corpo humano ele é simétrico. Né? O que tem de um lado tem do outro. Perfeito. Mas se a gente olhar bem direitinho, um olho é um pouquinho menor que o outro, a sobrancelha é levemente levantada, né? Tem as suas diferenças. Então, simetria nada mais é do que equilíbrio visual, né? O que você tem de um lado, você tem do outro no mesmo peso, né? Como se fosse um equilíbrio mesmo. E como que a gente pode usar isso na decoração? Né? A disposição de decoração nas estantes, né? Na prateleira, a gente tem que usar um elemento principal no centro, né? E o mesmo peso visual nas laterais, ou vice-versa, de forma que você tenha a sensação de que estão todos equilibrados, né? Isso pode se dar pelo tamanho, pela cor, tá? Então, assim, se a gente imaginar, por exemplo, objetos muito pequenos em um lado da estante e objetos grandes do outro lado, a gente vai ter uma sensação de que está caindo, né? Então, a gente tem que equilibrar para que, quando a gente olhe, tenha essa sensação de que está tudo no mesmo peso. Então, isso também vale para quando a gente vai organizar, né, a posição dos móveis na sala. Né? A gente coloca, por exemplo, um sofá, e aí nas laterais a gente pode colocar uma poltrona grande. Do outro lado, não necessariamente precisa ser a mesma poltrona. Pode ser outro elemento, mas que tenha o mesmo peso visual. Né? A gente pode usar isso pelo tamanho, pela cor, né? Que Perfeito. Ajuda bastante. Eu me lembrei agora, casais que estão decorando seus quartos, e aí o que utilizar no quarto, no teto, rebaixado ou não, com detalhes ou sem detalhes, quadros pequenos, quadros grandes, o que é que você poderia estar passando de informação, mesmo sem conhecendo, claro, o ambiente, mas no geral, como você poderia estar orientando essas pessoas nas escolhas? Bom, quando a gente analisa o ambiente, ele pode tanto ter já alguns elementos fixos, que isso limita um pouco, como não ter nenhum elemento, né? Assim, a gente tem que imaginar que todo ambiente tem as aberturas, né? Portas, janelas, e a gente tem que deixar elas mais neutras possíveis, né? Para não comprometer tanto na decoração, né? A gente utiliza cortinas, tem várias opções de cortina, de tecido. Isso dá uma textura para o ambiente, dá um aconchego, porque você vê a diferença da parede, né, que é chapada, com o tecido da cortina, né, que tem uma textura, fica mais confortável visualmente. Normalmente, esses elementos, a gente deixa eles o mais neutro possível para poder destacar em outros elementos, né? E uma dica importante que eu dou é que todos os lugares que você olhe no ambiente seja bonito, né? Porque aí você não esquece de nenhum canto, né? Todos os lugares que você olhar, que seja bonito, confortável, né? Visualmente. A gente usa muito a linha mais clean, né? Sem muito o gesso, ou então outro tipo de forro, né? PVC, madeira, tem vários tipos de forro. O mais neutro possível, isso vai te permitir que o ambiente fique mais clean, né? E não chame a atenção para ele. Tons suaves ajuda, né?
materiais mais leves. As paredes também a gente pode estar destacando. Então, você olha aquela parede, se ela está vazia, ela merece um carinho a mais, né? E aí você pode estar destacando ela com papel de parede, com quadros, né? Com escultura, né? Então, a iluminação também é muito importante. E os quadros, qualquer elemento que você colocar na parede, é importante que você meça, né, como eu falei anteriormente, e tudo tenha proporção, né? Eles podem ter tamanhos iguais ou podem ter tamanhos diferentes, né? Vai de acordo com o gosto, né? Ou tudo muito alinhadinho ou desordenado, né? Não tem nenhum problema. Quanto mais texturas a gente utilizar, como tapetes, papel de parede, uma colcha, texturas mesmo, vai deixar com que o ambiente fique mais confortável. Perfeito. E para aquela pessoa que não abre mão de uma peça mais antiga, de algo mais clássico, pode exagerar, não pode? Como deve ser feito isso? É importante usar com moderação, porque quando a gente utiliza muitas peças que tem muitos detalhes, isso deixa o ambiente muito carregado, com muita informação. Então, ficou assim um estilo contemporâneo com clássico ou com rústico muito em alta, porque a gente não deixa de usar um móvel que a gente gosta muito, que tem um apego emocional, né? Às vezes foi uma peça da nossa avó, né? Peças um carinho especial, então você não deixa de usá-lo, né? Desde que a gente não utilize muitas peças iguais, porque aí vai pesar o ambiente. Mas você colocar ela em destaque, vai ficar lindo e só você tem, né? É uma coisa que remete à sua história, que é muito importante no ambiente. Perfeito. Então, usar com moderação sempre é bem-vindo, né? E essa questão da decoração, Fernanda, mais voltado à atualidade, ou seja, algo mais moderno. Isso para as pessoas mais jovens, eles têm buscado muito essa questão usar peças mais sofisticadas, mais atuais. Como é que tem sido essa procura? E também uma pergunta se os homens estão atentos a decorar também seus ambientes. Hoje o mercado atende esse público jovem que muitas vezes é sozinho mesmo, né? E os apartamentos estão cada vez mais reduzidos para atender esse público. E eles são cada vez mais antenados à decoração, gostam de estar em ambientes bem projetados, né? E por conta até do espaço reduzido, a gente precisa de um planejamento específico para aquele local, para que tudo fique adequado ao tamanho, à estética e que o ambiente fique aconchegante, mesmo o espaço sendo reduzido. E esses clientes, eles têm uma visão já diferenciada, porque hoje está tudo muito próximo da gente. A gente tem acesso a coisas que acontecem muito rápido. Então, alguns objetos que se destacam, eles têm vontade, né, de ter no seu ambiente. E isso traz toda a identidade daquela pessoa para o ambiente que ela vive. Né? E hoje as pessoas estão cada vez mais assim trabalhando fora, então trazer esse ambiente aconchegante, né, para o seu lar é muito importante. E cada vez mais, tanto no ambiente residencial quanto comercial, isso tem trazido muito a visão das pessoas da diferença de um ambiente aconchegante, como é importante em todos os sentidos. E dentro de um ambiente doméstico, no caso uma casa, um apartamento, tanto faz muitos móveis ou poucos móveis, isso vai interferir em relação à decoração? Ela fica melhor com a quantidade de móveis maior ou não? Isso não tem nada a ver. Por exemplo, você falou do ambiente mais reduzido, então claro que o espaço não vai ser
favorável à quantidade de móveis, como se fosse uma casa maior. Mas essa questão do ambiente reduzido, podemos explorar outros tipos de elementos, móveis, no caso, poucos móveis. Sim, com certeza. E hoje o mercado já atende, né? Tem mesinhas com design super diferenciado, perfeito, mas com tamanhos reduzidos, né? Cores diferentes, design. Então, tudo isso favorece. Agora, quanto maior o ambiente, mais ele precisa ser preenchido. E não precisa necessariamente ser com móveis, podem ser outros elementos, né? Quando a gente coloca, por exemplo, um tapete geométrico, que ele por si só já chama a atenção, ele já precisa de menos elementos. Mas assim, não é regra, né? Perfeito. E isso vai muito de acordo com a necessidade do cliente e a identidade. Tem clientes que têm uma sala de estar ampla e transformam a sala em uma sala de TV, ou que cada um tem a sua necessidade, né? E a gente adequa o projeto de acordo com isso. Não existe receita. Vai mesmo de acordo com a preferência, com a necessidade e com o uso que aquela pessoa tem do ambiente. Eu já já fiz um projeto de uma cliente que ela estava fazendo a reforma da casa, já tinha passado por um arquiteto, e ela quis eliminar a sala de jantar. Ela já tinha uma área gourmet no fundo, e ela estava assim, cheia de dedos para me dizer que não queria uma sala e querendo minha opinião. Eu falei, não podemos, não precisa. Se você não usa, não tem o hábito de usar a sala de jantar, para que teremos sala de jantar? Vamos aproveitar o espaço para fazer outra coisa. E a gente utilizou o espaço para receber os amigos. Perfeito. Que era o que ela gostava. Então, foi muito interessante. E eu costumo dizer que a casa ou o comércio tem que ter uma identidade daquilo que... A casa, daquilo que as pessoas convivem. E o comércio da identidade da marca, do produto que tem. Eu costumo dizer que não existem regras. Todas as necessidades, vontades, é suprida no ambiente. Isso é importante porque quando estamos em casa, precisamos ter essa sensação de bem-estar. E quando vamos trabalhar, seja no nosso escritório ou até visitar um cliente, precisamos também se sentir bem à vontade, ou seja, num ambiente harmonioso. E a decoração, ela tem essa importância que faz isso acontecer. Então, olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu falo que é uma arte, a arte de decorar e escolher bem os seus elementos. E aí falamos de elementos mais clássicos, rústicos, modernos. Mas o homem tem procurado muito a decoração? Tem. O homem, ele tem ficado cada vez mais vaidoso, né, em todos os sentidos, e tem quebrado padrões, né? Antigamente era aquilo, pronto, acabou. Hoje os homens não precisam fazer dessa forma. Eles têm a vida, cada um tem as suas escolhas e não precisa de forma alguma seguir nenhum tipo de regra. Perfeito, Fernanda. Fernanda, estamos chegando ao fim. Passa muito rápido, eu sei que a sensação é essa, mas eu quero que você deixe aqui o espaço fica, na verdade, reservado para você falar para os telespectadores uma dica, uma mensagem, mas antes eu quero te agradecer pelo espaço, pelo convite de vir até a tua loja. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho que você desenvolve em nossa região, e assim, sou muito fã mesmo, mas fica aí aberto para você falar ao público. Rui, antes da dica, eu quero falar uma coisa muito importante, né? As pessoas precisam saber a importância do lugar onde elas vivem, que pode ser qualquer lugar. É importante que elas embelezem no sentido de dentro para fora e de fora para dentro, porque as pessoas, elas podem chegar a qualquer momento no seu ambiente. E primeira coisa, você tem que estar bem com o seu ambiente. E receber bem as pessoas é maravilhoso. A dica que eu dou é seguir sempre a sua voz interior. Então, se você gosta realmente daquilo,
pode apostar naquilo, desde que seja feito com moderação. Mas até o seu olhar, quando ele está bem alinhado, você vai conseguir identificar o que não está legal, o que está legal. Sempre recorra ao básico, né? Para depois fazer algo extraordinário. E você só consegue fazer isso seguindo o seu coração, né? O que você acredita, e faz as escolhas e leva em diante tudo. Perfeito. Então, autoconhecimento. Se conheça muito e explore bastante o seu eu interior. Fernanda Mascarenhas, muito obrigado pela tua participação. Quero agradecer a todos os apoios que recebo aqui através desse projeto. A PJ Autopeças, a Cristales Design em Vidros, a Original Burger, o site Infor TV, o Espaço Fortiori e também ao Instituto Mesquita Coach. Então, lembrando que o programa Liderando, ele é um projeto onde desenvolvemos essas informações, mas essas empresas têm um apoio, têm aí um pilar de sustentação muito forte. E eu quero também agradecer a você, telespectador, que faz isso acontecer. Então, meu forte abraço a todos vocês, desejo muita paz, saúde e prosperidade. Então, até o nosso próximo encontro.